Faithful you are, faithful forever you will be, faithful you are. All your promises are yes and amen. All your promises are yes and amen. Hi guys, what's up? I'm Pastor David and I have a message from God to you. Eu sou o Pastor David e tenho uma mensagem de Deus para você. Quero começar contando uma história. A história de um homem que estava ganhando de presente uma Bíblia. Ele, quando estava recebendo este presente de alguém, disse: eu não quero uma Bíblia, eu não preciso da Bíblia, eu nem acredito nela. Mas a pessoa insistia: leva a Bíblia, leia pelo menos uma página e ela vai mudar a sua vida. O homem não queria, mas de tanto que a pessoa insistiu, ele levou para casa e ainda disse: olha, cada página que eu ler da Bíblia, eu vou arrancar e enrolar o meu baseado. O homem que estava presenteando ficou meio assim, sem nenhuma reação, mas disse: tudo bem, faz o que você quiser, mas pelo menos leia. O homem levou a Bíblia para casa e ele abriu ali na metade mais ou menos da Bíblia, caiu no Evangelho de João e ele leu o primeiro capítulo do Evangelho de João, terminou a sua leitura, arrancou a folha, enrolou, fez um baseado e fumou o baseado. No segundo dia, ele novamente foi para a Bíblia, leu o segundo capítulo de João, arrancou a folha e fumou um baseado. Fez o baseado com a folha da Bíblia. Ele começou a se interessar pela leitura da Bíblia e foi ler no terceiro dia consecutivo a Bíblia. E quando ele estava lendo o capítulo 3 de João, ele já não continha mais a lágrima, porque as palavras que estavam na Bíblia começou a fazer efeito nele. E de repente ele leu o que estava escrito no terceiro capítulo, coincidentemente no terceiro dia. Estava escrito lá no versículo de número 16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Naquele dia, ele já não rasgou mais a Bíblia, não usou a folha para fazer um baseado e a sua vida foi transformada pela palavra de Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela não é um livro qualquer. Toda vez que você ler a Bíblia, não vai ser apenas mais uma leitura. Não, vão ser palavras que vão impactar e transformar a sua vida. A Bíblia, ela não é qualquer literatura vazia ou superficial. A Bíblia é a palavra de Deus. E embora tenha sido escrita há muitos anos atrás, ela coincide com os nossos dias de hoje. Tudo o que está acontecendo, tudo o que aconteceu e tudo o que vai acontecer já está predito na Bíblia, porque a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Deixa eu ler para vocês, para contextualizar essa mensagem, que está escrito em 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21, que diz assim, preste atenção: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Olha só, nenhum poeta, nenhum filósofo, nenhum arqueólogo, nenhum teólogo, ninguém seria capaz de escrever palavras tão poderosas quanto as palavras que estão escritas na Bíblia, se não fossem inspiradas por um ser maravilhoso, um ser supremo que sabe de todas as coisas, por Deus. A Bíblia, embora tenha sido escrita por homens, você pode dizer: tá, David, mas a Bíblia foi escrita por homens. Mas olha, é incontestável de que a Bíblia não é uma escritura qualquer. Por quê?
porque ela foi inspirada por Deus. Ou seja, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ninguém poderia escrever coisas como esta se não fosse alguém guiado, direcionado, inspirado por Deus. Durante séculos surgem muitos contestadores da Bíblia, mas ela permanece, porque ela é a inerrante palavra de Deus. Todos os acontecimentos do Antigo Testamento se unem ao Novo Testamento e apontam para um Deus maravilhoso, para Jesus. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia, as Sagradas Escrituras, foi a forma humilde que Deus encontrou de se revelar para cada um de nós. Nem todas as coisas estão escritas na Bíblia, porque a Bíblia diz que se todas as coisas fossem escritas, não haveria livros no mundo que comportariam toda a história. Não existiria espaço no mundo para caber um livro se todas as coisas fossem escritas. Aliás, se todas as coisas fossem escritas, a minha e a sua vida teria que estar na Bíblia, porque nós somos um milagre, nós somos obras de Deus. Mas aqui, Deus humildemente encontrou homens para inspirá-los, para que pudessem escrever coisas que nos fizesse entender o suficiente de Deus. O suficiente que a gente precisa saber e conhecer de Deus está escrito na Bíblia. Tudo o que você precisa saber sobre Deus está escrito na Bíblia. E ninguém vai conseguir explicar tão bem quanto a própria Bíblia. Nenhum pastor, nenhum líder, ninguém. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ela é a inspiração das nossas vidas. Tudo que você precisa saber está na Bíblia. Tudo que você precisa saber para ter uma vida bem construída está na Bíblia. Se você precisa de força, fé, se você precisa de respostas, se você precisa de ideias, tudo está na Bíblia. Absolutamente tudo está na Bíblia. Vou ler outra coisa também. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda obra. Tudo o que você for fazer, tudo o que nós formos fazer, nós precisamos estar instruídos. A Bíblia é um projeto para qualquer arquiteto, qualquer engenheiro e qualquer construtor. Aqui estão as instruções para uma perfeita construção. Nós estamos em construção, nós estamos construindo e as instruções estão todas aqui. As Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, é a forma que Deus fala conosco, é a forma que podemos conhecer a Deus. Se você não conhece a Deus, mas tem curiosidade, você pode ler a Bíblia que você vai conhecer. Não me pergunte como, mas a Bíblia se coincide com cada um de nós. Sim, nós somos todos diferentes, com digitais únicas. Porém, quando a gente lê a Bíblia, parece que a gente encontra a nossa história. E não é individualmente. Cada um, se for ler a Bíblia, vai conseguir encontrar a sua própria vida aqui. As respostas, tudo está aqui. A Bíblia te ensina, a Bíblia te redargue. A Bíblia, ela é proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir. Ora, quando a gente erra, diariamente a gente comete erros. Eu cometi muitos erros na minha vida, mas eu sou corrigido pela palavra de Deus. Deus tem me corrigido, Deus tem me ensinado, Deus tem me redarguido através da palavra, através da Bíblia. E eu te desafio a ler a Bíblia, mesmo que você não acredite, e você vai ver que vai produzir alguma coisa em você.
porque ela não é vazia. Essas palavras produzem efeitos em nossa vida. Tenha certeza disso. Aqui está o que você precisa. Se você sente falta de algo, se você tem algum vazio, leia a Bíblia. Eu tenho certeza que você vai preencher isso. E você vai encontrar as respostas que você precisa na Bíblia. Leia. Leia a Bíblia. Começa pelo Novo Testamento. Você vai criar o gosto, o hábito de ler e vai querer ler cada vez mais, porque você vai começar a ver coisas incríveis. E vai existir momentos que a Bíblia vai falar coisas que só você sabe. Coisas particulares. É como se Deus estivesse falando com você. Não tem explicação, mas é real. A Bíblia tem esse efeito, tem esse poder. E uma vez que você lê, essas palavras não saem mais dentro do seu coração. E mesmo que você fique um tempo sem ler, mesmo até que você se distancie de Deus, essas palavras estão lá dentro do seu coração, falando com você. Porque essas palavras não morrem. Elas são vivas. E nos conecta com Deus. Porque é a palavra de Deus. Deixa eu orar por você neste momento. Deus tem algo maravilhoso para você. E você vai encontrar tudo o que você precisa aqui. Busque uma Bíblia. E se você não tem, manda uma mensagem. Eu tento de alguma forma fazer com que uma Bíblia chegue até você. Vamos orar? Nosso Deus, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor encontrou uma forma de se revelar e falar conosco através das Sagradas Escrituras, Senhor. Um livro que pode mudar qualquer situação, Senhor. Um livro que pode mudar qualquer vida, Senhor, e fazer o que ninguém faz. A Bíblia é única, Senhor, e viva. Eu te agradeço por, nos momentos que eu preciso, Senhor, falar comigo, através deste livro, através da Bíblia, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Thank you for watching, guys. See you the next video. Don't forget, subscribe, comment, share with your friends, with your family. I hope that you like this message. I'm so glad to see you. Thank you. Bye. See you the next video.